que bom ter você aqui. Bem, estamos hoje para mais uma pílula sociológica e o tema é globalização. Eu adoro esse tema, gosto bastante desse tema. Bora lá. Quando a gente está falando de globalização, dentro das ciências sociais, estamos nos referindo a processos que estão intensificando as relações sociais e a interdependência de maneira global. Então, a gente está falando de um fenômeno social, mas que conserva características de ser global e local, ao mesmo tempo. Como assim ao mesmo tempo? Exemplo disso é a sua ida ao supermercado. Imagino que quando você vai ao supermercado e olha a seção de temperos, você encontre temperos de outros locais. Quando você olha para a seção de bebidas, você encontra bebidas que são de outros países. Então perceba, a sua ida ao supermercado já mostra o mundo que a gente vive. A gente vive num mundo de interdependência entre o global e o local. Então existe uma grande conexão entre as coisas, né? E quais são as causas disso? Como é que isso surgiu? Bom, em primeiro lugar, um aspecto importante para o desenvolvimento, né, para o advento do processo de globalização, tem a ver com o fim da Guerra Fria. O fim da Guerra Fria e o colapso do regime soviético, do comunismo, propiciou, foi um impulso, né, para formas internacionais, para a criação de formas internacionais e regionais de governança. Além do mais, algo que a gente vive e convive diariamente super importante é o quê? A internet. Então, os avanços da tecnologia de telecomunicação modificou e tem modificado bastante mesmo as nossas relações políticas, econômicas, culturais, sociais e, inclusive, afetivas e as nossas relações bastante íntimas, né? E que contribuiu, inclusive, com a integração da economia global. Então, o que significa isso? Que a gente já não vive mais numa sociedade industrial do século XIX, do século XX. Não, a gente vive uma sociedade pós-industrial. A gente está no momento da era da informação. Então, que os consumidores estão tecnologicamente aptos a consumirem e a se entreterem através da internet. E outra questão importante, um ator bastante importante dentro dessa economia global, são as corporações transnacionais, né, que realizam operações financeiras que ultrapassam as fronteiras dos países, ultrapassam as nações, que influencia a divisão internacional do nosso trabalho, a divisão internacional do trabalho de modo geral. É assim que a gente consegue pensar, por exemplo, a noção de países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Tá, por que então falar de globalização diante desses motivos que a desenvolveram é tão importante? Porque a globalização tem transformado muitos dos aspectos da atual ordem global que a gente vive, né? Tem modificado as nossas relações econômicas, as nossas relações políticas, sociais e subjetivas. É uma mudança na natureza das nossas experiências cotidianas. Que redefine os aspectos mais íntimos, né, da nossa vida. Vamos pensar aí, por exemplo, as nossas relações familiares, os papéis de gênero, a sexualidade, a forma como a gente se identifica, as identidades, né, nossa identidade, e também as nossas relações de trabalho. Então, eu sou professora e olha como a minha relação de trabalho tem acontecido agora, pela internet. No entanto, esse é um processo que se desenvolve de maneira o quê? Contraditória. E isso é muito importante a gente ter em mente, porque não é um fluxo de mão única. As tendências da globalização frequentemente operam em oposição umas às outras, né? Isso significa, então, dizer que ela também é o quê? Multidirecional. Tá, então, quando eu estou falando disso, eu estou querendo apresentar para vocês os efeitos, ou melhor, os riscos que a globalização pode trazer para a gente, ou que tem trazido. Muitos desses riscos, desse desenvolvimento tecnológico, da aceleração do tempo, da nossa percepção acelerada do tempo, do consumo, essas consequências têm largo alcance e têm progredido de maneira
até mesmo desigual, né? Vamos pensar, por exemplo, na distribuição de riqueza entre os países. Então, de renda, de consumo, entre o Brasil e uma outra sociedade desenvolvida. Existem discrepâncias, existem diferenças, e muitos autores, inclusive, argumentam que os efeitos dessa globalização têm sido mais rentáveis e mais valorosos para os países já desenvolvidos, né? E que, na verdade, as contradições que a gente já tinha antes, elas continuaram sempre existindo dentro dessa estrutura, né? E aqui eu estou falando das desigualdades mesmo, da questão da pobreza, da exclusão social, das estruturas patriarcais de gênero e patrimonialistas, do racismo estrutural. Todas essas questões já existiam e fazem parte também dentro da globalização. Então, é importante a gente olhar e pensar quais são os riscos os efeitos, né, que esse processo, esse fenômeno social tem nos trazido. E para falar um pouquinho disso, vou fazer um recortezinho aqui de alguns exemplos. Então, não são todos os exemplos. Se você quiser trazer mais exemplos, faça comentários, por favor. Vou gostar muito de saber quais são os seus exemplos e o que você pensou a partir disso. Bom, e aí o que eu quero trazer para vocês de risco é um recorte ambiental. Então, uma das consequências da aceleração industrial, né, e do desenvolvimento tecnológico tem sido a interferência humana na natureza. Então, aqui trazer para vocês a mudança climática, o aquecimento global, decorrente do aumento da temperatura da Terra. Além do mais, um outro exemplo que eu queria trazer para vocês tem a ver com o nosso consumo de alimentos, tem a ver com a agricultura comercial, né? O desenvolvimento tecnológico foi tão importante dentro desse setor que trouxe técnicas que utilizam pesticidas, que utilizam até herbicidas e que muitas vezes podem trazer riscos à nossa saúde e à nossa segurança alimentar. Uma outra questão que eu queria trazer também, além dessa de segurança alimentar, tem a ver com migração. É recente, foi em 2020 que a ONU, esse ano, portanto, que a ONU reconheceu a categoria de refugiados ambientais. Então, assim, um dos grandes efeitos da globalização é a migração, a possibilidade da gente circular o mundo inteiro, mas existe um tipo de migrante, né, ou de refugiado, no caso, bastante específico decorrente dessas questões ambientais, desses riscos ambientais que eu tenho trazido a vocês, que são os refugiados ambientais. São pessoas que foram obrigadas a saírem dos seus países por função de mudanças no meio ambiente. E essas mudanças seriam, por exemplo, a desertificação, a seca, o aumento do nível do mar. Da Cruz Vermelha, se eu não me engano, são dados da Cruz Vermelha, existem mais refugiados por desastres ambientais no mundo do que por guerra. Então, é algo, assim, da ordem do dia que está acontecendo conosco, no nosso mundo agora. E falar desses riscos, trazer esses riscos, e eu fiz esse recorte de riscos ambientais aqui para vocês, não é aleatório. Então, por que não é aleatório? Ulrich Beck, um sociólogo alemão, por volta dos anos 80, observando todas essas transformações que estavam acontecendo na modernidade até então, cunhou esse termo, sociedade de risco. O Ulrich Beck estava preocupado em analisar como essas mudanças tecnológicas têm influenciado a sociedade e como ela progride assim cada vez mais rápido e produz novas formas de risco, produz novos efeitos. Então, segundo ele, vou parafrasear as palavras dele quando ele conceitua a palavra sociedade de risco, ele diz o seguinte, que sociedade de risco significa que a gente vive em um mundo fora de controle. Então, nada mais certo de que tudo é incerto. Ele usa o termo risco para poder dizer que, se por um lado a gente tem uma sociedade ou uma possibilidade de calcular, de mensurar a probabilidade das coisas acontecerem, por outro lado, a gente vive um processo de avanço tecnológico e de mudança tão acelerada das nossas estruturas que existe a probabilidade da
improbabilidade de você encontrar respostas ou para o que está acontecendo agora. Então, o que ele está querendo pontuar aqui é da produção de riscos. Então, ao mesmo tempo que se avança em tecnologia, você também avança ou produz novos riscos, novos desastres, novos problemas. Então, a certeza de que você cria mais incertezas dentro dessa modernidade. Então, a gente está, como ele fala, né? A gente está criando uma nova paisagem de risco global. E em todas as esferas. E ele está falando de uma mudança da nossa sociedade contemporânea, assim. Então, dos modelos de emprego. Vamos pensar, então, o que é o Uber. O modelo de táxi, né? Antes era um táxi, agora poucas pessoas pedem táxi, agora é Uber. E o que vem em decorrência disso, do Uber, né? A precarização do trabalho, a flexibilização da jornada de trabalho, ou seja, o aumento da sua insegurança, aumento da insegurança nessa esfera do mercado de trabalho, e além do mais, os desgastes e a quebra dos paradigmas que a gente vive dos modelos morais e éticos da nossa sociedade, né? Os modelos tradicionais familiares, e inclusive da democratização das relações pessoais, né? O que possibilita a gente poder falar também de outras formas de existência, de identidade, de relação amorosas e etc. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, comente. Vou gostar muito de poder conversar com você. E até mais. Tchau, tchau.